Senhoras e senhores, retomamos então este debate com os candidatos a reitor e a vice-reitor da Universidade Federal do Paraná. Pedimos que todos tomem seu assento para que possamos novamente continuar como estamos, em ordem, um bom debate de alto nível das duas chapas. Neste bloco, no terceiro bloco, lembramos, são 6 perguntas da comunidade acadêmica, 2 perguntas dos técnicos, 2 perguntas dos professores e 2 perguntas dos alunos. A pergunta será formulada, uma chapa tem 3 minutos para a resposta e, em seguida, a outra chapa tem mais 3 minutos para a resposta. Vamos sortear agora a chapa que começa a responder a pergunta. E aí, fica em alternância até o final do bloco, ok? A chapa que abre, então, começa a responder. Rodrigo, qual é? 1. Chapa número 1, começa, portanto, a resposta. Nós vamos começar com a primeira pergunta dos técnicos administrativos. Você tem aí a pergunta, quem que vai sortear? Rodrigo vai sortear a pergunta. Atenção. Você faz a leitura, Rodrigo? Leitura, então, a leitura da primeira pergunta dos técnicos administrativos. Rodrigo. Qual a sua opinião sobre o prédio em construção do Departamento de Educação Física? Ok, professora Tarcisa. Nós temos, então, para a chapa número 1, 3 minutos a partir de agora, professora. Eu tenho uma opinião geral sobre o que está sendo construído no setor de ciências biológicas. Não apenas um prédio, não apenas de um curso. O setor de ciências biológicas, ele tem projetos e prédios que estão em fase de finalização, tem projetos e prédios em fase ainda de licitação, e sabemos todos que a educação física, nesse momento, vive uma encruzilhada do ponto de vista das suas obras. É um projeto antigo dessa universidade e foi, no ano de 2008, inclusive o Centro de Educação Física, ele sai do espaço da Pró-Reitoria de Extensão e vai para o setor de ciências biológicas, no sentido de criar, da mesma forma como nos hospitais universitários, hospitais veterinários, estações experimentais, criar a relação entre o espaço de ensino e o espaço de estágio, ou seja, da formação no local, no mesmo local, a formação acadêmica e a formação profissional. O projeto do SED incluía tudo isso, e dentro dele o curso de Educação Física. O que nós sabemos hoje é que tem um vai e vem entre reitoria, departamento, setor de ciências biológicas, recursos que vêm, inclusive do Ministério dos Esportes, e que não consegue ser internalizado dentro da universidade. Então, a discussão de um prédio é a mesma coisa. A gente pode perguntar a discussão do Bloco 5 de Palotina ou a discussão de um outro prédio de um outro local. Me parece que é uma discussão extremamente pequena. É importante, sim, que a gente conclua essas obras. Até onde eu conheço, a experiência da educação física é de um projeto que ele existe enquanto projeto, ele existe enquanto projeto, ele já está sendo construído, mas ele não está concluído. Junto com ele, uma pista de atletismo que está em fase de negociação, um centro, inclusive, de formação para as Olimpíadas, que está em fase de negociação. Então, é isso que nós podemos responder sobre este caso. Obrigado, professora Maria Tarcisa. A chapa 2 tem agora, então, 3 minutos também para a resposta. Professor Isaac Akio. Obrigado, Faxina. De fato, o prédio da Educação Física é um prédio que é um esqueleto no campus do Centro Politécnico. Ele começou, teve uma fase inicial com o recurso que era disponível. Infelizmente, ele parou porque não há a complementação. Nós tínhamos pedido alguns orçamentos. O orçamento atual dele gira em torno de 7 milhões de reais, porque aquele prédio precisa de entrada de energia, precisa de esgoto e saneamento, precisa de uma série de melhorias, além do prédio em si. Nós estamos empenhados em conseguir esse recurso.
falamos com a direção do setor, com o professor Luiz Cláudio, com o professor Mesadre, inclusive fomos a um conselho setorial explicar o porquê deste prédio parar a obra. Nós, em nossa gestão, não iniciamos esqueletos, nós não começamos um projeto que não haja garantia de recursos para a sua conclusão. Infelizmente, esse está parado, mas eu queria assegurar a comunidade das ciências biológicas que nós, no segundo mandato, vamos buscar esses 7 milhões de reais, assim como fizemos, tive a alegria de ir com o professor Fernando Mesadre a uma reunião com o ministro Aldo Rebelo, no Ministério dos Esportes, no início deste ano. Tivemos a presença também do Ricardo Gomide, paranaense, que hoje atua naquele ministério, e que nos colocou, nós levamos 2 projetos para ele. Um primeiro projeto, a revitalização da nossa pista de atletismo, e algo estimado em torno de 5 milhões de reais. Depois também levamos junto, na mesma visita, um ginásio de esportes, cujo projeto nos foi doado por um ex-aluno da universidade, que casualmente foi reitor da Universidade Positivo, o Oriovisto Guimarães, que deu para a universidade, deu doado, um projeto que valeria algo em torno de 1 milhão de reais, para que façamos lá naquele espaço também, junto ao sede, um ginásio poliesportivo, que seria o maior da cidade de Curitiba. Esse deve ter um custo na faixa de 18 a 20 milhões. O ministro disse, reitor, qual dos 2 você quer? Eu falei, nós preferimos ginásio. Disse, não, vamos começar pela pista que é mais barato. E ele nos prometeu, tivemos essa semana, aliás, há 2 semanas atrás, uma sinalização, o professor Mesadre já está trabalhando na interlocução com o Ministério dos Esportes, teremos nesta universidade uma pista olímpica padrão Londres. Essa é a oferta que conseguimos do Ministério dos Esportes. E vamos, neste projeto olímpico, nessa janela de oportunidade de Copa do Mundo e Olimpíada, conseguir o recurso para finalizar aquele prédio. Para nós não interessa se não tinha dinheiro quando iniciou, ele é um prédio que deve vir a servir à comunidade lá da educação física, e o SED, inclusive, temos grandes planos. Fazer uma rediscussão da sua alocação dentro de um setor da universidade, visto que ele serve a toda a universidade. Talvez vamos levar isso ao Conselho Superior, mas é tema para o próximo ano. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos, então, agora à segunda pergunta deste bloco, é a primeira feita pelos professores. Quem começa a responder agora, portanto, de forma invertida, em alternância, é a chapa 2, começa a responder. A pergunta, Rodrigo, qual é? Vixe, está difícil de ler aí, hein? O rapaz aqui tem a letra complicada, mas vai lá, você que vai ler. Que política de gestão contemplará o segmento dos aposentados? Perfeito, está claríssimo. Professor Zac, a chapa tem 3 minutos para a resposta. Na verdade, recentemente tivemos 2 discussões com esse importante grupo da universidade e surgiu uma nova denominação. Muitos deles são chamados de inativos e não o são. Muitos deles são aposentados, mas eles deixaram a universidade funcionalmente, mas não nos abandonaram, não deixaram a universidade do coração. Muitos deles adquiriram outras experiências na sua jornada depois de nos deixar funcionalmente. Portanto, cunharam 2 aposentados em momentos diferentes, em ambientes distintos, o termo da reserva. Temos que trazer e manter os nossos aposentados, os nossos docentes e os nossos técnico-administrativos da reserva conosco. Temos, dentro do nosso planejamento, a oportunidade de seminários temáticos para que venham dividir conosco a sua experiência. Temos oportunidades para oficinas, temos oportunidades para continuar a sua tarefa, seja como professor sênior ou como técnico administrativo sênior. Programas que, a propósito, demos impulso adicional. Inclusive, encontrando argumentação para não interromper mais aos 70 anos. Porque no passado recente, ao chegar aos 70, os nossos da reserva eram alijados da sua participação na universidade. Isso não acontece mais desde 2010. E, portanto, este reconhecimento é da sua importância no ambiente da universidade, como referenciais, não só técnicos, mas como éticos e morais. Queremos os aposentados sempre conosco, nos ensinando e nos auxiliando, em especial aos mais jovens, porque há grandes dilemas que a sociedade hoje vive, talvez
muitos deles possam ser ajudados na interface com aqueles mais experientes. Oh, você não vai falar, não? Meu reitor me deixou continuar, e eu queria falar de um projeto que nos é muito caro, e ele foi construído pela associação entre dois segmentos, os docentes e os técnicos administrativos em educação, que é a Universidade Aberta da Maturidade. É uma oportunidade histórica para trazer de volta para a universidade aqueles mais experientes, os da reserva. Mas não só, trazer também aqueles que não tiveram oportunidade para cursar um ensino superior na época adequada, na época da juventude. Reconhecemos que sempre a época é sempre adequada, desde que exista paixão. Por fim, lembrar que fomos nós que puxamos a discussão da representação dos dois segmentos nos conselhos superiores. Obrigado, professor. E hoje eles fazem parte. Ok, professor, obrigado. A chapa número 1 tem, então, também 3 minutos para a resposta. Professor Bona. Obrigado. Esse é um tema muito caro, principalmente para mim, que tenho um respeito absoluto pelas pessoas que nós chamamos já da terceira idade. Nem todos os aposentados chegaram à terceira idade, mas a grande maioria com absolutíssima certeza, e que apresentam demandas extraordinárias. Eu só quero fazer uma menção em termos do reconhecimento e respeito que nós devemos ter pelo servidor aposentado. Nós reclamamos muito das nossas condições de trabalho hoje, uma série de coisas, e esquecemos que aqueles que nos antecederam, eu já usei uma vez esse termo, dinamitaram montanhas para abrir esta estrada que nós reclamamos em tirar alguns pedregulhos do caminho. Então, portanto, essas pessoas merecem maior consideração e respeito. É isso que nos preocupa, sim. E vamos ter uma série de ações no sentido de poder dar as condições mínimas de dignidade para aquele que aqui passou um dia e que ajudou a construir essa instituição. Eu imagino, assim, quando vejo algumas coisas, me perdoe a franqueza, quando nós temos problemas de recepção de servidores aposentados que estão adoentados, acamados, com uma série de dificuldades, que sequer recebem um telefonema, um cartão da nossa instituição. Isso me preocupa. Também me preocupa o seguinte: o servidor aposentado, ele tem muito a contribuir para com a instituição, dada a sua experiência profissional. Muitas coisas poderiam ser trabalhadas junto com o servidor aposentado. Haja exemplo, a criação do Instituto de Estudos Avançados, que poderia trazer esse pessoal que tem condições de saúde e de inteligência e capacidade para nos auxiliar. Eu vou passar ao professor Tarcísio. O professor Bona sempre se emociona quando ele fala nesse tema, porque ele tem visto e tem sido procurado pelos aposentados, pelas aposentadas, professores e técnicos. Tentando dar uma resposta bastante propositiva, fora da emoção, nós temos na nossa proposta de gestão, considerando que em torno de 40% da força de trabalho hoje da universidade é composta dos aposentados. Aposentados, sim, inativos, não. Para isso, nós apresentamos uma proposta de uma criação de uma unidade dentro da Progep. E aí, quando a gente fala unidade, a gente está falando só numa figura administrativa gerencial, sem dizer se é coordenadoria ou o que quer que seja, para os aposentados, onde ele possa ser atendido com acessibilidade e atendido, inclusive, pelo bolsista sênior, iguais atendendo iguais. O Instituto de Estudos Estratégicos ou Estudos Avançados, para que a gente traga de volta a informação e o conhecimento e discuta o Paraná e a universidade com quem já passou por aqui. E, por último, um centro de memória, um espaço de contação das histórias e das memórias de quem passou por aqui. Muito obrigado. Vamos, então, à terceira pergunta. A terceira pergunta deste bloco, que é a primeira feita pelos estudantes de comunicação. Olha, nada a ver, né? Só porque sou de lá, pelos estudantes. É a comunicação feita pelos estudantes. Agora corrigir. Ok, professor? Candidatos, dentre os vários programas existentes na universidade, existe o PET, tendo hoje 23 grupos, aproximadamente 270 alunos e contemplando 25 cursos. Quais são as propostas para esse grupo? Ok, na ideia da alternância, portanto, quem começa a responder agora é a chapa 1, professora Tarcísio.
quem já trabalhou com o grupo PET, e eu já, no início da minha carreira na universidade, nos anos 90, tive o prazer de trabalhar com o grupo PET do curso de Ciências Sociais. À época, ele nem era vinculado ao curso, ele era vinculado ao departamento, aí ele sofre modificações. Nós vimos como esse programa, que era inicialmente um programa para a formação de jovens talentos para pesquisa, como esse programa se consolida e se institucionaliza. Sabemos hoje que há uma demanda, inclusive um edital nacional colocado pelo MEC para a entrada de novos programas. Um edital, como todo edital de concorrência, a demanda é muito maior do que a oferta. O que mostra isso para nós? Mostra que nós estamos conseguindo fazer a integração entre o ensino de graduação e a pós-graduação, onde existem programas de pós-graduação. Nós estamos conseguindo fazer essa vinculação precoce do nosso estudante com a pesquisa. Mas não é só os grupos PET. E aí, depois eu respondo sobre o que eu acho que a gente deve fazer sobre os grupos PET. Hoje, nós temos uma série de políticas de formação precoce. A Bolsa, o programa voltado à licenciatura, nós temos o programa voltado à formação docente, o PIBID, temos uma série de outros programas. O PET, na verdade, o que nós precisamos é olhar para essa demanda que existe por parte dos estudantes, articulados com os grupos de pesquisa, e buscar. Acho que esse é o papel de um reitor, esse é um papel de uma reitora, esse é o papel de quem está na gestão, buscar, junto ao MEC, o aumento desses programas, a garantia do financiamento desses programas, a garantia das bolsas para os professores. O problema, quando nós falamos dos editais, é que sempre o edital pressupõe que alguém vai ficar de fora. A questão é, como é que nós vamos, dentro de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, fazer o processo de seleção? Eu sei que esse é um assunto que está tensionado entre os estudantes. Vários têm me procurado. O setor de humanas já tem um grupo expressivo de programas PET, mas outros cursos que querem entrar têm tido muitas dificuldades. A questão é, se tem 50 vagas, 30 vagas ou 20 vagas, e existe em torno de 200, 300 programas no Brasil se apresentando, como é que nós vamos fazer a seleção? Essa discussão, quem tem que responder, o mecanismo que vai ser feito, ainda é a atual gestão. Ele deve responder como nós vamos fazer um processo em que temos aí 16 grupos para 3 vagas, por exemplo. Ok, professora, muito obrigado. Temos, então, agora a chapa 2, tem também... Ok. A chapa 2 tem também 3 minutos para a resposta, professor Molinari. O programa PET, junto com outras oportunidades de atividade formativa na universidade, é, sem dúvida nenhuma, a menina dos olhos de muitos professores apaixonados e de um grande número de alunos envolvidos. Nós iniciamos há muitos anos só com essa paixão dos dois lados. É bem mais recente a oportunidade de financiamento. E, lamentavelmente, ou felizmente, para a Universidade Federal do Paraná, os programas são por mérito. E, portanto, a proposta tem que ser bem construída, tem que ser adequada ao edital. E eu acredito que o edital é, sim, uma forma democrática de discussão e de debate, desde que ele não seja único, porque nós aprendemos na jornada, nós podemos melhorar as nossas propostas, nos ajustarmos. Eu tive o privilégio de trabalhar com a professora Nilce no PET Farmácia. Grandes desafios, professora Nilce e seu grupo enfrentaram, desde a falta de espaço naquela etapa. Também tive a oportunidade de partilhar com a professora Claudete na saúde, um PET Saúde pioneiro na Universidade Federal do Paraná e que avançou agora além fronteiras do município de Curitiba e que está trabalhando em outras realidades. E, mais importantemente, interdisciplinar. O PET, hoje, é cada vez mais denso e cada vez adensa mais essa gama de oportunidades. Monitoria, iniciação científica, licenciar, extensão, cultura, todas são com projeto político-pedagógico. Um programa de bolsas que começou com 4 milhões há 4 anos atrás e bolsas a R$200,
e eu fui relator em 2008, hoje, mais de 24 milhões. Mas o investimento não é mais importante, nem o aumento de 85% na Bolsa, para uma inflação de 23,5%. Mais importante é o substrato, o conceito de atividade formativa que permeia hoje todas as bolsas, inclusive a de permanência. São editais como estes. E eu acho que o PET também merece esse tipo de atenção, porque faz parte desse espectro. Ele não é exclusivo de um ou de outro. Para finalizar, essa administração apoiou fortemente a realização do Congresso, do encontro dos PETs nacional aqui em Curitiba, na nossa universidade, acolhendo, e foi uma ocasião histórica para que novos docentes, novos alunos se apaixonassem por este, que é talvez um dos grandes programas para avançar a educação brasileira, e com fomento do Ministério da Educação. Temos grandes oportunidades à nossa frente. Obrigado, professor Molinari. Nós vamos, então, agora à quarta pergunta, que é a segunda dos estudantes. Enquanto o Rodrigo faz ali o sorteio, eu lembro que amanhã, falar em estudante, amanhã tem debate ao meio-dia, lá no Politécnico, promovido pelos estudantes do C7, que é o Conselho dos Estudantes do Setor de Tecnologia. Então, amanhã, novo debate com as duas chapas. Quem puder comparecer, prestigiar, amanhã, meio-dia, lá no Politécnico. A segunda pergunta dos estudantes, Rodrigo, qual que é? Como podemos legitimar uma reitoria que criminaliza o movimento estudantil e ainda se diz democrática, que usa o discurso da paridade, porém impede a participação dos estudantes em espaços decisórios? Acho que é isso. Ok? Nesse caso, a chapa 2 tem 3 minutos para fazer a sua resposta. Eu acho que a administração de uma universidade é uma tarefa coletiva. Durante a nossa gestão, primamos por isso. Em todos os momentos, abrimos o diálogo com a comunidade, desde a nossa posse. Nossos conselhos, diversas vezes, foram abertos, e nós tínhamos, inclusive fizemos um informativo muito bom sobre esse material, com fotos, relembrando momentos históricos da universidade, onde tínhamos a sala dos conselhos plena, cheia de gente, sentada no chão, ao redor da nossa mesa de discussões, e trazíamos as grandes pautas da universidade. Em várias dessas ocasiões, os estudantes tiveram a oportunidade de expressar a sua vontade. Durante os nossos períodos de greve, onde se acirram, às vezes, os relacionamentos pessoais, às vezes a gente tem que ter muito equilíbrio emocional para dialogar, sem perder a calma. Mas esse é um traço nosso, a tranquilidade, a serenidade, é um traço que a gente carrega há muito tempo. Nós fomos testados, eu diria, nessas duas greves, até a última fibra de caráter que nós temos. E nós nunca recorremos a nenhuma força externa à universidade. Nós sempre conversamos olho no olho. Trouxemos a comunidade estudantil para o diálogo. E quando nós tínhamos uma comissão de negociação, a quem sempre agradeci e fiz reverência, porque tiveram uma habilidade tremenda, houve períodos em que estavam negociando 5 pautas simultaneamente, porque nós tivemos pauta dos estudantes, dos técnicos, dos docentes, a pauta unificada, tivemos uma pauta especial ainda focando Palotina, isso sem falar da medicina, que também apresentou uma pauta específica. E todos eles tiveram maior respeito e dignidade durante o período de negociação. Não entendemos essa última ocupação. A gente estava no pleno diálogo, estávamos absolutamente andando no exame das pautas, na negociação, da construção de propostas. E eu digo a vocês que durante esse nosso período de gestão, eu, Rogério e nossa equipe enfrentamos manifestações com nariz de palhaço, com foguetório no pátio, com todo tipo de manifestação livre, democrática e com toda tranquilidade, respeitávamos isso. Uma ocasião em Palotina, quando chegamos ao campus, o professor Vinícius nos conduzia, estacionamos o carro e os alunos vieram correndo atrás de nós, com faixas,
cartazes, reclamando algumas coisas, e nós descemos e fomos ao encontro deles. E eles pararam até achando que a gente ia, talvez, sair correndo. O nosso jeito de falar é olho no olho, é direto, é sem intermediário. E temos tido muito resultado positivo disso. Com o coração aberto, com franqueza, ouvindo todas as partes, dando espaço para a colocação de propostas, de ideias, muitas vezes diferentes das nossas, mas que resultaram em avanço para toda a comunidade. Temos o maior respeito pela comunidade estudantil, isso se reflete no apoio que temos tido. Muito obrigado. Obrigado, professor. Temos então agora a chapa 1, tem 3 minutos para a resposta. Acho que esse é um tema importante para que a gente discuta. Quem está na gestão e dividir, como professor Zac, como pró-reitor, vários processos de desocupação da reitoria, no momento em que fazíamos políticas voltadas aos estudantes. A primeira, o Provar. Carregamos muitas caixas de pizzas depois. Você se lembra, Zac? Depois, mais uma outra invasão, inclusive com uma situação em que houve violência à pessoa do reitor. Muitos, inclusive da nossa equipe, sugeriram que ele fosse fazer exame de corpo e delito. Ele não foi. Passamos aquele processo. Vivemos depois um outro processo que não era a pauta estudantil única. Nós vivemos o momento da eleição da reitoria. Acho que é importante falar desse assunto, sem problemas. Nós vivemos um momento em que, talvez lembre um pouco para a gente, nós tivemos a primeira experiência de uma candidatura à reeleição. O reitor se afasta, eu assumo a vice-reitoria, assumo a reitoria, o professor Zac é nosso pró-reitor, professor Hamilton, estou falando de algumas pessoas que participaram diretamente do processo da negociação e da desocupação naquele momento. Vivemos essa experiência, uma chapa não concordou com o resultado, tivemos uma experiência, inclusive, de tentativa, ou melhor, o Conselho deliberou que não faria reunião de Conselho aberto, porque essa não é uma decisão do reitor. O reitor é obrigado, se ele segue o regimento dessa universidade, a consultar o Conselho e perguntar ao Conselho. Naquele momento, 44-12, é bom lembrar esse número, 42-12, um número assim, mas na proporção, os conselheiros, professores, técnicos, comunidade externa, estudantes, votaram pela não presença dos estudantes. E aí nós tivemos o tumulto. E eu olho aqui e vejo alguns que agora são técnicos, outros são professores, e passamos todos por esse processo. O conselho foi suspenso, houve uma depredação. Tivemos, sim, que pedir apoio. E precisamos pedir apoio. Pedimos apoio, porque havia uma situação de cárcere privado para mais de 40 pessoas, conselheiros, muitos idosos, membros da comunidade externa. E, naquele momento... Conclui, professora. Tá bom. Ok, muito obrigado. Eu termino essa resposta amanhã no debate dos estudantes. Ok. A Comissão de Ética tem um pedido de direito de resposta formulado pelo professor Zac da Chapa 2, então faço análise. Enquanto isso, nós vamos para a próxima pergunta, que é dos professores, que quem começa a responder agora é a chapa número 1, ok? Na ideia da alternância. Vamos lá, sacolejando. A pergunta qual é, Rodrigo? Quais as providências em sua gestão para homogeneização do tratamento aos diferentes cursos quanto à emissão de diplomas e entrega na formatura? Está claro, professora? Não, leia novamente. Quais as providências em sua gestão para a homogeneização do tratamento aos diferentes cursos quanto à emissão de diplomas e entrega na formatura?
Ok, professora. Então, 3 minutos a partir de agora. Estava aqui consultando o professor Bona, porque ele vive esse problema no dia a dia como coordenador de curso. Quer responder, Bona? A situação é muito interessante. Às vezes, a administração tem que concentrar alguns esforços e estabelecer como política algumas coisas que são fundamentais. O diploma pode ser que, eu não sei se tem alguma preferência, eu não acredito que tenha. Talvez essa pergunta até nem tenha mérito nesse aspecto, de alguém ter a preferência de ter o diploma antecipadamente do que outro curso, um curso ou outro. Mas o que a gente percebe é que demora muito a emissão de diploma, tem dificuldades por questões de pessoal, o número de pessoas que trabalham nesse processo é pequeno. A nossa instituição emite diplomas para outras instituições, porque ela é credenciada pelo MEC, também tem essa situação, mas penso que, fundamentalmente, é concentrar esforços no número de pessoas trabalhando para a emissão dos diplomas. Eu não vejo outra forma. Eu acho que o tempo vai para lá de suficiente, não há outra forma, não tem por que nós nos alongarmos nisso. Não? Veja, eu só queria completar essa questão que o Bona coloca. Nós viemos aqui e imaginamos que a gente ia discutir grandes questões. Quando aparece um tema desse, mostra, eu vou usar uma expressão popular, que o buraco é mais embaixo. Mostra que nós temos problema e que o estudante ele está preocupado com a sua formação, ele está preocupado com o seu diploma, ele está preocupado em ir para o mercado de trabalho. Para algumas situações, inclusive de concurso, tá, é exigido esse documento. Em alguns cursos demora 1 ano, em outros sai na hora. Todos nós que somos diretores temos vivido essa experiência de ver uma formatura com diploma, outra sem diploma. O que a gente pode dizer? Por 2 anos, nós ouvimos uma história que nós tínhamos um problema com a imprensa, que tinha mudado a matriz, que imprimia os diplomas, e a nova matriz não dava para a gente fazer o apostilamento no diploma anterior, quando o aluno permanecia dentro da universidade. Eu não sei se isso é lenda, se isso é verdade. Deixo aqui essa questão. Acho que a atual gestão, a sua pró-reitoria de graduação, pode responder por que os diplomas demoram e o que está acontecendo com a impressão desses diplomas. Nós estamos com uma imprensa moderna, nós estamos com tecnologia, e aí várias coisas saem de um dia para o outro, mas o diploma demora. Eu acho que essa pergunta é muito mais, não para quem é candidato de oposição, mas é para quem é o candidato de situação, para nos explicar, afinal, o quanto temos de lenda e o quanto temos de verdade. Agora, um fato é verdade. Nós que somos diretores, às vezes temos diploma prontos, às vezes não temos. E com situação que está regular por parte das secretarias das coordenações. Deixo a pergunta também. Obrigado, professora. Só uma informação, na resposta à pergunta anterior ainda, a chapa 2 havia pedido direito de resposta, a Comissão de Ética analisou e entendeu que não cabe, então não foi autorizado. Vamos agora, então, a chapa 2 tem 3 minutos para responder à pergunta formulada há pouco pelos professores. Eu acredito que a tarefa do coordenador de curso e da secretaria do curso de graduação é das mais difíceis da universidade, não só pela capacidade que tem de articular todo um curso com múltiplos departamentos, mas também de finalizar todo o processo documental para que a emissão do diploma possa ser realizada. Algumas coordenações, e eu tive o privilégio de trabalhar com 6 coordenadores nos vários anos que fui diretor de Ciências da Saúde, iniciam esse trabalho muito antes da finalização do último semestre. Portanto, quando se finaliza, eles estão com tudo pronto, faltando a integralização dos últimos. E, portanto, isso acelera bastante o trabalho. Mas alguns dos cursos sequer têm registro na universidade. E nós recebemos alguns cursos, 15 deles, que não tinham registro nos conselhos superiores da universidade. E eles tiveram que ser regulamentados, regularizados, e alguns deles, de fato, podem ter retardo em emissão, porque, não tendo registro no IMEC, não é possível emitir diploma. Do outro lado, claro, por vezes,
a universidade esteve em paralisações recentes. 4 meses no ano passado, 4 meses nesse ano, e eu tenho certeza que, assim como todos os servidores docentes e técnicos administrativos das várias áreas da universidade, estes colegas nossos também puderam exercer o seu direito de paralisar o seu trabalho também. Apesar de não ter o direito de resposta, eu tenho mais 1 minuto e 15 para usar. Eu quero esclarecer muito claramente para toda a comunidade esse episódio que a professora Tarcísio referiu e me citou 2 vezes. Lamento que a comissão entendeu que eu não tinha o direito de colocar a verdade de novo. Um dos episódios mais tristes da nossa história. Não quero que o meu nome seja envolvido de modo inadequado. Eu fui membro da comissão de desocupação da reitoria da universidade. Em todos os momentos fui chamado pelo reitor Moreira, na época quando estava ainda na reitoria, em algumas situações de ocupação, e em outros momentos da universidade, para ser mediador, para ser negociador. Não dividam comigo culpas que eu não carrego. Se houve uma decisão, foi uma decisão de quem estava ocupando o cargo naquela oportunidade. E eu não vou admitir que se misture uma coisa com outra na tentativa de confundir a nossa comunidade interna da universidade. Temos, inclusive, matéria da Assessoria de Comunicação Social que cita nominalmente os membros dessa comissão de negociação. Nós tivemos uma parceria no sentido do diálogo, de novo, do diálogo, e não da força. Obrigado, professor. Vamos então à última pergunta deste bloco, que é a pergunta formulada pelo pessoal da área técnico-administrativo. E agora quem começa a responder é a chapa 2, com 3 minutos. A pergunta é... Qual a sua sugestão para diminuir a burocracia e agilizar os trâmites administrativos na UFPR? Professor, 3 minutos. Curto e grosso. Tem que trocar o nosso CIE, não está adequado para a nossa universidade. Ele é uma unanimidade em termos de reclamações. Temos problemas sérios nessa área. Trabalhamos muito para melhorá-lo. Fizemos mágica. A equipe do CCE foi ao limite da sua capacidade para fazer com que esse sistema, de fato, atendesse a nossa comunidade. Infelizmente, ele não é a solução que nós precisamos. Vamos investir nisso. Precisamos otimizar diversos processos. Quando o professor Bona apontou a questão de dificuldades para compras, e nós agora, durante a campanha, temos percorrido a universidade, é muito gritante essa questão de alguns pesquisadores que não têm a sua compra atendida. Até ouvi uma expressão, dinheiro maldito, o dinheiro que se ganha e não se consegue gastar. De fato, isso é horrível para qualquer administrador público ouvir. Para nós, não é orgulho algum. Sabemos o trabalho dos nossos pregoeiros, de toda a nossa central de compras, de tudo que foi feito para agilizar processos, mas ainda é insuficiente para o tamanho que nossa universidade tem hoje, para o volume inédito de recursos que nós recebemos em todos os editais de todas as fontes de fomento. Precisamos melhorar. Vamos fazer uma otimização dos nossos processos, em especial o processo de compras. Esse é um grande gargalo, é uma grande dificuldade, que não é prioridade da nossa universidade, nem exclusividade da nossa universidade. Precisamos mais treinamento e qualificação para os nossos servidores. Precisamos fazer uma estrutura organizacional diferenciada que vai ser discutida na Estatuinte ano que vem. Porque nós não discursamos sobre Estatuinte, nós fazemos a Estatuinte. Nós já convocamos uma comissão que está preparando um modelo, vai submeter ao Conselho Universitário antes do final do ano, e essa comunidade vai decidir como é que quer repensar o seu modelo de administração, a sua estrutura, seu funcionamento, sua representatividade nas várias instâncias, se o peso do aluno deve aumentar, o do servidor técnico-administrativo. Há pleitos, inclusive, de que o técnico tenha voz e voto nas plenárias departamentais, setoriais. Nós somos a favor dessa revisão. É momento de reolhar a nossa universidade e prepará-la para o segundo século. Vai ser um grande desafio para todos nós, porque sabemos, há pessoas até que me disseram, Zac, se você quer perder 1 ano ou 2 da tua gestão, chame a Estatuinte, porque vira uma batalha campal e você perde toda a energia brigando.
Eu tenho certeza que a nossa universidade terá maturidade e equilíbrio para fazer esse reolhar, esse repensar. É hora de ousarmos, é hora de agora discutirmos estruturas mais ágeis e reduzir também a burocracia resultante das nossas estruturas, que em muitos casos já não atendem. A universidade experimentou outros modelos e outros formatos. Vamos avançar, vamos trazer essa discussão para a comunidade, talvez um grande congresso constituinte, e depois aprovar tudo no Conselho Superior, que é o lugar de levar as nossas opiniões e ir lá votando, defendê-las fora daquela sala. Obrigado, professor. A chapa 1 tem, então, agora 3 minutos, professora Tarcisa. Pode começar. Veja, eu acho que esse é um dos nossos gargalos na universidade. A questão do que nos inferniza, e eu sempre uso uma expressão do Ítalo Calvino, que se o mundo é o inferno, cabe cada um de nós aumentar a bolha de felicidade dentro do inferno. E acho que, para aumentar essa bolha de felicidade, nós temos que enfrentar a questão dos entraves burocráticos. Talvez seja o único ponto em que estejamos de acordo, eu e o outro candidato. Ou seja, ele faz uma avaliação que é a nossa avaliação. A universidade realmente está emperrada. Só há uma diferença fundamental. Nós não estamos no governo. Nós somos chapa de oposição. E nós temos ouvido, dito por alunos que falam de perda dos seus processos, de perda das suas, muitas vezes até matrículas, das suas condições do dia a dia, de técnicos que se sentem adoecidos, menosprezados pelo seu retrabalho, por fazer um processo por via de papel, e que, muitas vezes, no 10º passo, 2 meses depois, esse processo desaparece. O famoso sumiu o processo. Eu estou falando uma coisa que é do nosso dia a dia. Para nós, e acho que é importante o que foi dito aqui, o trabalho do CCE, nós precisamos, e a nossa proposta, é trazer a parte de informação dessa universidade como uma função estratégica dentro da gestão. Ela precisa estar ao lado do gabinete do reitor. Ela não pode competir dentro de uma pró-reitoria de administração, que é um trabalho sobre-humano, que lida desde compra de gasolina, compra de alimentos, passando por todas as importações, ou seja, uma pró-reitoria que cuida de toda a parte predial, que cuida de uma série de funções. Se a gente olhar as caixinhas que estão vinculadas a essa pró-reitoria, a gente vê que é uma situação inumana, o trabalho que está ali colocado. Então, precisamos, sim, por dentro do processo da Estatuinte, do qual estamos de acordo, e defendemos como a condição, inclusive para o desenho dessa universidade, não para demorar 2 anos, mas entendemos que na Estatuinte mudaremos o desenho e a organização da universidade. Mas, antes disso, nós precisamos fazer algumas modificações. Não dá para esperar 2 anos ou 1 ano para a Estatuinte. Precisamos, imediatamente, criar uma central de informações, uma coordenadoria, o nome não importa aqui, mas algo vinculado ao gabinete do reitor, com uma função estratégica, para que a gente possa rever as nossas resoluções, para que a gente possa fazer um grande processo de informatização, trazendo para dentro não apenas o CCE, que ele é fundamental, porque ele é operacional, mas os cursos, inclusive, da área. Obrigado, professora. Nós concluímos assim o 3º bloco desse debate. Nós vamos a um rápido intervalo, 3 minutos mesmo. Voltamos para o 4º e último bloco, que traz, então, 5 minutos para cada chapa fazer suas considerações gerais. Rapidinho, nós já voltamos.